capítulo 7. A gente viu até agora a parte já de endereçamento físico, né, que é o endereçamento MAC, que acontece lá na camada de enlace. A gente começou a ver já alguma coisa sobre a camada de rede, tá, do modelo OSI, que é onde acontece ali, é ali que acontece endereçamento, roteamento. E agora a gente vai dar uma olhada no capítulo 7, que trata esse endereçamento de camada 3 do modelo OSI. É justamente o endereçamento IP. Então, eu preciso numa rede, a gente já trabalha com protocolo de TCP/IP, eu preciso ter endereços IPs em cada um dos hosts dessa rede. Os hosts são os equipamentos, né, que fazem parte da rede. Para que eles tenham conectividade, eles precisam possuir endereçamento IP. Então, quando eu trabalho uma rede local, por mais que essa rede local, dentro de um mesmo segmento físico, a comunicação aconteça via endereçamento MAC, que é o endereço físico lá da camada de enlace, necessita também de ter endereço de IP, que é o endereçamento de camada 3 do modelo OSI, né, que é a camada de rede lá do modelo OSI, ou camada de internet ou interredes do modelo TCP/IP. E esse endereçamento é justamente aqueles IPs, tanto IPv4 quanto agora o IPv6. Então a gente vai começar a ter essa visão dos dois tipos de endereçamento. Aqui fala alguma atividade só sobre, falando um pouco sobre internet de todas as coisas. Internet de todas as coisas é um conceito que veio da internet das coisas e evoluiu para a internet de todas as coisas, na medida em que chegou um momento no mundo hoje em que a gente tem uma quantidade de dispositivos conectados na internet, de dispositivos conectados na rede, que ultrapassam muito a quantidade de habitantes do planeta. Ou seja, havia uma previsão para 2020 termos aí aproximadamente mais de 50 bilhões de dispositivos conectados na rede. Então, fazendo um pouquinho agora a analogia de endereçamento IP, inicialmente era endereçamento IPv4. Endereçamento IPv4, uma quantidade de aproximadamente 4 bilhões de endereços IPs. Um pouquinho mais do que isso, mas algumas classes são reservadas. Então, a gente teria a quantidade de dispositivos que nós temos hoje, mais de 50 bilhões a nível de estimativa. Por isso que começou do IPv4, e a hora que viu que a quantidade de endereçamento IPv4 no mundo ia acabar, tem hoje já o IPv6. Tá? O IPv6, a quantidade é absurdamente maior do que o endereçamento IPv4. Então isso aqui é um vídeo, depois vocês podem dar uma olhada até em casa aí. Vamos falar um pouquinho sobre endereço IPv4. Tá? Então a gente trabalha endereçamento IPv4. A partir de agora, vocês vão ter que começar também a conhecer, a lidar com o sistema de numeração binário e sistema de numeração em hexadecimal. Por quê? Porque, na verdade, o computador é um sistema binário. Né? Ele trabalha com 1 e 0, a parte eletrônica, ligado e desligado, tem corrente ou não tem corrente. Então, tudo no final é convertido para binário. E o endereçamento IPv4 até o IPv6, o IPv6 ele é representado em hexadecimal, o IPv4 ele é representado em decimal, porém lá no baixo nível tudo é binário, tudo é 1 e 0. E vocês vão ter que entender, vocês vão ter que aprender essa conversão de decimal para binário, de hexadecimal para binário, que é essa parte de sistemas de numeração. Tá? Então, entender o sistema de numeração, base 2, base 10, base 16, é fundamental para compreender bem e trabalhar bem com essa parte de endereçamento IP. Então vamos começar com o endereçamento IPv4. Tá? O que é o endereçamento IPv4? Ele é um conjunto de 32 bits. Bits por ser binário, 1 e 0. Então eu tenho uma quantidade de endereçamento IPv4 no mundo de 2 elevado a 32. E aí eu vou ter uma quantidade de endereço IPv4 que existe no mundo. Então a gente pode observar aqui, nesse PC aqui, ó, 1101, isso daqui é o que? É um endereço IPv4 desse PC. Mas para nós, né, na hora que a gente vai adicionar o IP lá, ele não a gente não representa em binário, né? A gente representa isso em decimal. Ou seja, o endereçamento IPv4 ele é composto de 4 octetos separados por pontos. Tá? Então eu tenho aqui, ó, no 2 aqui na figura 2, eu já tenho 209.165.200.225. Isso aqui é o que? É a representação de um endereçamento IPv4.
para nós. Ou seja, ele é decimal 4 octetos. Por que 4 octetos? Cada agrupamento desse aqui, ó, 209, isso aqui é um octeto. Por que um octeto? Porque ele é composto de 8 bits. Se eu voltar aqui no 1, ó, eu tenho aqui 11010001. Isso daqui são 8 bits. Então aqui é o primeiro octeto. Aqui é o segundo octeto, 101000101. É o segundo octeto, terceiro octeto e o quarto octeto. Então, o IPv4 ele é composto de 4 octetos separados por ponto e representados para nós na forma decimal. Então tá aqui, ó. Aqui é o endereço IPv4 desse computador: 209.165.200.225. Então, primeiro ponto básico para se compreender endereçamento IPv4 é entender esse conceito. Octeto, 4 octetos separados por ponto, ou seja, 4 octetos, 4 vezes 8, né, que são 8 bits em cada octeto, eu tenho 32 bits. Então aqui eu tenho os endereços IPs, e aí eu tenho uma faixa, toda rede IP, eu vou ter dentro daquela rede IP uma faixa que vai de um IP inicial até um IP final, e ali dentro estão os endereços IPs que eu posso utilizar para endereçar as interfaces dos hosts, as interfaces físicas dos hosts, tá? Então na figura 3 eu tenho aqui, por exemplo, já mostrando para vocês 192.168.10.10. 192 representa em binário 1, tudo 0 aqui, primeiro octeto, segundo octeto, terceiro e quarto octeto. Então aqui eu tenho os octetos e eu tenho um total de endereço de 32 bits, que é a composição do meu IPv4. Então, primeiro ponto, e aqui tem a teoria para vocês darem uma olhada, entendendo essa questão do IPv4. O que é o IPv4, como que ele é organizado, como que ele é criado, como que ele é representado. Tá? Então, ele é representado na forma decimal, 4 octetos separados por ponto. E aí, no binário, né, cada octeto desse vai de quê? Vai de tudo zero. Se eu tiver 8 bits 0, em decimal ele vai ser 0. Até tudo 1. Então, se eu tiver 8 bits 1s, qual é a representação em decimal? É o 255. Então, cada octeto ele pode ser representado única e exclusivamente entre 0 e 255. Eu já vi gente colocar IP 300 e alguma coisa. Não existe, não pode. O octeto só pode ser o IPv4, octeto de 0 a 255, quando nós estivermos representando na forma decimal. E entendendo também mais uma coisa, de 0 a 255 eu tenho 256 números, porque o 0 conta. Então o 0 vai contar, o 255 vai contar. De 0 até 255 eu tenho 256 números. Então em cada octeto eu tenho 256 representações, 256 números em decimal para eu escrever ali. Tá? Então outro ponto importante para poder não ter confusão aí na hora de representar, de estudar, porque eu já vi muita gente confundir isso. Parte de rede e de host. Então vamos lá. Um endereçamento IPv4 ele é dividido em duas partes. Uma parte do endereço representa a rede que aquele host pertence. Então, para que uma máquina esteja na mesma rede lógica do que outra, ele tem que ter uma parte do endereço IP igual. E aí é essa parte do endereçamento IP igual que mostra que está na mesma rede. E a outra parte do endereçamento IP é o host. O host é aquela parte que numera as máquinas que estão na rede. E não pode ser igual. A parte do host tem que ser diferente. Se eu tiver dois equipamentos na mesma rede, no mesmo segmento de rede, com o mesmo número de IP, esses dois equipamentos vão dar conflito. Porque não posso ter numa mesma rede dois equipamentos com o mesmo IP. Dá conflito e os dois perdem a conectividade. Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo, 192.168.10.10. Esse endereço IP, ele está me dizendo que os 3 primeiros octetos são a parte de rede. E o último octeto é a parte de host. Ou seja, os 3 primeiros octetos numa rede, para que os equipamentos estejam na mesma rede, os 3 primeiros octetos vão ter que ser iguais e o último vai variar.
Então eu vou ter uma máquina com 9268.10.10, a outra o 9268.10.11, o 9268.10.160, o 9268.10.225. Então a parte de host vai variar host a host, ou seja, vai endereçar máquina a máquina, e a parte de rede vai ser igual. Quem que define para mim qual é a parte de host e qual é a parte de rede? É a máscara, tá? Endereçamento IPv4 tem uma coisa chamada máscara de rede. Essa máscara de rede, ele vai mostrar para mim quantos bits do endereço IP são especificamente bits que representam a rede, e quantos bits daquele endereçamento IP são os bits que representam os hosts. Então a máscara da subrede mostra para a gente isso, ou a máscara da rede mostra para a gente qual parte é host, qual parte é rede. Então aqui, ó, nessa figura eu já tenho aqui mostrando para vocês uma configuração de endereçamento IP numa determinada máquina com Windows. IP address, ou seja, qual é o IP dessa máquina, 192.68.10.10. Máscara da rede, ó, máscara de subrede, 255.255.255.0. Isso daqui já mostra para mim que primeiro, segundo e terceiro octeto, se está 255, ele é totalmente preenchido de 1. Ou seja, se eu pegar lá e fizer a conversão de binário, o primeiro, segundo e terceiro octeto vai ser tudo 1. Se é tudo 1 na máscara, ele representa a rede. O último octeto é 0. Então, se eu converter o decimal, 0 decimal, para o 0 binário, eu tenho 8 bits. Então, vão ser 8 bits zeros. O 0 na minha máscara representa host. Significa que eu tenho o meu último octeto totalmente podendo variar para fazer o endereçamento dos hosts. Então, 255, 255, 2550. Significa que a rede 192.68.10, esses três são os endereços de rede, devem ser iguais para que as máquinas estejam numa mesma rede. E o último octeto, como ele é todo 0, ele é o cara que vai variar para fazer endereçamento do host. Quem é o meu gateway? Gateway da rede é aquele cara que é a identificação do equipamento, da máquina, do roteador, que vai me jogar para fora. Se eu tenho que acessar um destino, um IP de destino, que não está na mesma rede lógica que eu, ou seja, se eu estou aqui, ó, qual é a minha rede lógica aqui? 92.68.10, o primeiro endereço da faixa sempre é o que identifica a rede. Então, qual é o primeiro endereço da faixa aqui? Se o último octeto aqui é tudo 0 na máscara, esse cara aqui do IP, o último octeto, ele vai poder variar de 0 até 255. O primeiro é 0. O primeiro IP eu não posso usar para endereçar nenhuma interface, porque ele é o cara que representa a rede. O último octeto, que seria o 255, eu também não posso utilizar para endereçar nenhuma interface, porque ele é o cara que identifica o broadcast daquela rede. Broadcast é que se eu quiser mandar para todo mundo, eu mando pelo 255. Então, quem eu posso usar? Do 1 ao 254. Quem é a rede? O 92.68.10.0. 0 é a rede, é o cara que representa aquela rede para eu saber qual rede eu estou. Então, essa rede, se eu tiver que mandar para o endereço que for diferente de 192.68.10, eu vou mandar para onde? Eu vou mandar para o gateway. E muitas vezes é o meu roteador, é o cara que me liga para fora. Tem alguma opção de rede ser os dois primeiros octetos e o host ser os dois últimos? Sim. Aí, a gente está num primeiro momento vendo o que está mostrando ali, que é o endereçamento que a gente chama de classe C full, padrão. Mas eu tenho, por exemplo, o classe B. O classe B, eu tenho os dois primeiros octetos para rede e os dois últimos para host. É o endereçamento classe B. Assim como eu tenho também o endereçamento classe A. O endereçamento classe A eu tenho o primeiro octeto para rede e os outros 3 octetos para host. Então são redes que a gente chama de redes classe full, redes cheias. E eu tenho tudo isso para poder endereçar. Só que a gente também pode quebrar isso em subredes. Eu vou fazer aquela jogada na máscara, eu vou mudar os bits de rede da máscara, fazendo algumas contas, e vou criar, a partir de uma rede maior, redes menores, subredes menores, para poder otimizar a utilização do meu endereçamento IP. Então aqui, ó, a máscara, aquilo que eu estava falando, ó, a máscara é 255.255.255.0. Então, olhando a própria máscara, eu já sei que bits de 1
à esquerda na máscara representam o quê? Representam a rede. Bits de 0 à direita da máscara representam o host, ou seja, o bit 0 é o que vai variar para eu fazer o endereçamento dos meus hosts. O bit 1 é o cara que vai ser fixo. Então aqui, ó, eu tenho o que é fixo, 192.168.10. Olhei a máscara, tudo 1, então isso aqui não modifica, os 3 primeiros octetos não modificam. Se fosse, por exemplo, 255.255.00, eu teria aqui no terceiro octeto tudo 0. Então eu teria, quem seria minha rede? 192.168.00, e poderia variar os 2 últimos octetos, se tudo aqui fosse 0. Mas no caso aqui tudo é 1, então somente o último octeto vai fazer essa variação. End lógico, isso aqui vocês também vendo em arquitetura, 1 e 1 é 1, 0 e 1 é 0, ou seja, ligado, desligado. Tá? Para endereçamento IP dos hosts, binário, tá só mostrando para vocês a variação, resultados, endereçamento da rede. Isso aqui é um número para poder achar o endereço de rede. Tá? É uma técnica que a gente usa a máscara em cima do número de IP, e aí eu acho o endereço de rede. Então, por exemplo, eu coloco aqui, ó, 192.168.10.10. Se eu quero saber quem é o endereço de rede daquele IP que eu faço parte, né, que eu tenho lá. Se eu tenho 192.168.10.10, que é o meu número de IP, e quero descobrir quem é o endereço de rede desse cara, a gente vai chegar a um ponto que eu vou ver aqui, ó. Se eu tenho aqui, e o meu último octeto da máscara é 0, eu já sei que vai do 0 ao 255, eu sei que o primeiro é 0, então eu já sei que o 192.168.10.0 vai ser meu endereço de rede. Mas se a máscara está quebrada, está aqui 255, 255, 255, 240, por exemplo, como é que eu vou saber quem é a rede? Eu posso fazer um cálculo mais demorado, ou posso fazer essa técnica aqui. Eu escrevo a máscara em binário, embaixo, escrevo o meu número de IP que eu tenho aqui, a máscara em binário, e faço uma combinação AND. 1, AND 1, o resultado é 1. 1, AND 1, o resultado também é 1. 0, AND 1 é 0, porque porta AND só vai ser 1, só vai ser verdadeiro quando os dois forem verdadeiros. E aí eu escrevo aqui o meu novo binário, 0 AND 0 é 0, então está tudo aqui. Como eu escrevi aqui o meu novo binário, eu pego esse binário aqui agora e faço a conversão dele para decimal. E aí eu vou achar o endereço de rede. Achei, é o endereço IP que representa a rede que esse cara aqui está dentro dessa rede lógica. Então aqui tem um exercício para fazer. 172.18.33.10. Então aqui é um número de IP. Observa que, olha só, 172 é um número de IP que a gente fala de classe B. Nós temos 5 classes no endereçamento IPv4: A, B, C, D e E. Endereçamento classe A, ele vai de um primeiro octeto até um determinado número, depois o classe B até um outro número, é o 91, e depois o classe C do 191, começando do 192 ao 223, olhando sempre o primeiro octeto, já vai ser o classe C. Então eu vou fazer as contas aqui. Máscara de subrede 255, 255, 2550. Essa é a minha máscara. Quem vai ser o endereço de rede desse cara aqui? Eu peguei a máscara de subrede aqui, ó, escrevi em binário. Aqui está escrito o endereço IP em binário. 172 é 101.011, então isso aqui é o 172, esse aqui é o 18, esse aqui é o 33 e esse aqui é o 10. Vamos conferir aqui se esse aqui realmente é o 10. 1, 2, 4, 8. 1 eu não uso, 4 eu não uso, 2 mais 8, 10. Então tá aqui, já fiz o cálculo aqui desse pedaço em binário para eu saber que é 10. E aí o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Eu vou ter que fazer uma operação AND do endereço de host com a máscara. 1 AND 1 é 1. 0 AND 1 é 0. 1 AND 1 é 1. 0
end 1 é 0, porta end, só vai ser verdadeiro, só vai ser 1 quando os dois forem 1. 1 end 1 também é 1, 1 end 1 é 1, 0 end 1 é 0 e 0 end 1 também é 0. Então, endereço de rede no formato binário, está aqui, ó, endereço de rede no formato binário. Vamos ao outro octeto aqui agora. Eu tenho que descobrir quem é o endereço de rede desse número de IP que está aqui em cima. Ó. Quem é o endereço de rede? Quem é o número de IP que representa a rede que esse IP está? E aí eu vou fazer novamente a operação. Ó. 0 end 1 é 0, 0 end 1 é 0, 0 end 1 é 0. Então, 3 zeros para começar. 1 end 1 é 1. 0 end 1, 0 end 1. Então, mais 2 zeros. 1 end 1 é 1. E 0 end 1 é 0. Então, já fiz o terceiro octeto. Vamos para o quarto octeto. 0, 0, 1. Então, 0 end 1, 0, 0, 1 end 1, 1. 0 end 1, 0, 0, 0, 0, 1. E o último octeto agora. 0, 0, 0, 0, 1 end 0 é 0, 0 end 0 é 0, 1 end 0 é 0 e 0 end 0 é 0. Então o último octeto é tudo 0. Esse daqui é o que? Isso daqui é o endereço IP em binário do meu endereço de rede. E agora o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar cada um desses pedacinhos aqui que está em binário e vou converter novamente para o decimal. Isso daqui vai ser 172. Esse cara aqui vai ser o 18. Esse cara aqui vai ser 33. Porque ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32. 32 mais 1, 33. E aqui tudo 0 é 0. Então esse aqui, 172, 18, 33, 0, é o endereço de rede que representa a rede na qual esse host aqui está. 172, 18, 33, 10. E aí olha só, adiantando um pouquinho, né? Olhando a máscara aqui, ó, estou olhando a máscara no binário. Eu disse que tudo que é 0 à direita na máscara representa host. Significa que eu vou ter no meu último octeto, para endereçar os hosts em binário de tudo 0 até tudo 1. Sabendo que tudo 0 eu não posso utilizar, porque é o primeiro endereço IP da faixa. Ele é quem? Ele é o cara da rede. E o tudo 1? Tudo 1 vai ser o 255, que eu também não posso utilizar, porque ele é o broadcast. Poderia usar quem? De 000000001, que vai ser em decimal 1, até 111111110, até o último binário disponível dentro da faixa, que vai ser o 254. Se eu fizesse tudo 1, seria 255, eu não posso usar, que é o broadcast. Então eu posso usar quem? De 0, para endereçar os endereços nos hosts, para atribuir endereço IP nas interfaces dos hosts da rede. Eu posso usar do 1 ao 254, porque o primeiro e o último eu não posso usar em cada uma das faixas. Então esse cara aqui é o meu endereço de rede. Então tá aqui, ó, correto. É a conta que a gente faz para eu saber qual é o endereço de rede daquele host que está aquela máquina naquele momento. Comparação da máscara e o comprimento do prefixo. A máscara, a gente observa aqui, ó, uma notação dela no formato decimal. E aí, por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, eu tenho um endereçamento de 32 bits, eu tenho 255.000. A máscara pode ser representada numa notação que a gente chama de notação CIDR, que é um prefixo /8. Então, por exemplo, vou voltar aqui, ó. Se eu colocasse aqui, ó, como é que eu representaria esse endereço IP seguido da máscara? Eu deveria colocar o IP 10.246.155.228 barra, quem seria o prefixo aqui?
o barra, a minha máscara eu sei que é o que? 255, 255, 255, 252. Essa é a minha máscara. Eu posso representar essa máscara em forma de prefixo, que é justamente colocar o barra depois do número de IP, barra a quantidade de bits que existem naquela máscara. E aí eu vou contar aqui, primeiro octeto é 8, segundo octeto é 8, então já tem 16. Terceiro octeto mais 8, então já tenho 24. E o quarto octeto, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então eu consigo representar a máscara, em vez de eu escrever aqui em decimal, 255, 255, 255, 252, eu poderia colocar 10, 246, 155, 228, barra 30. Esse 30 é justamente a quantidade de bits que existem na máscara. E aí é só escrever 30 números uns aqui, e o que sobrar é 0. Eu represento a máscara de subrede na forma de prefixo. Então tá vendo? Tá aqui, 255, 255, 255, 252 é o barra 30. Por quê? Porque eu tenho 30 bits uns na minha máscara de rede e 2 bits zeros. 255, 255, 255, 0. Se eu tiver essa máscara de rede aqui, é um barra 24. É uma rede. Toda vez que eu tiver um barra 24, 255, primeiro octeto, 255, tudo 1, segundo octeto, 255, tudo 1, terceiro octeto, 0, o quarto octeto. Então, uma rede barra 24, eu sei que o último octeto aqui, tirando o primeiro endereço da faixa, que é 0, e o último endereço da faixa, que é 255, do 1 ao 254 eu posso utilizar para endereçar interfaces das máquinas que estarão na minha rede. Então, entendendo essa questão do prefixo, o prefixo representa a quantidade de bits que tem na minha máscara, bits uns na minha máscara. Lembrando sempre que, isso tem que guardar, vou falar isso milhões de vezes para poder martelar na cabeça de vocês. Máscara de redes, quem que representa a rede é a quantidade de bits uns que estão à esquerda da minha máscara. Quem que representa a host? A quantidade de bits zeros que estão na minha máscara. Para eu saber a quantidade de IPs para host disponível que eu tenho naquela determinada rede, eu pego a quantidade de zeros, 2 elevado à quantidade de zeros, eu tenho a quantidade de endereçamento IP disponível numa faixa. Sempre lembrando que 2 números a gente perde, o primeiro e o último. E é justamente o que está falando aqui agora, endereço de broadcast, host e rede. Então, sempre dentro de uma faixa de IP, o primeiro é o cara que representa a rede, o último é o broadcast, quem são os válidos é o que está entre esses dois. Então, endereço IP exclusivo atribuído a host, então tem sempre isso daqui, endereço de rede, 192.68.10.0, é o primeiro da faixa, lembra, barra 24? Barra 24 é qual máscara? 255, 255, 255, 0. Ou seja, ele me mostra que o meu último octeto, aqui no binário, meu último octeto ele é todo de 0. Se ele é todo de 0, ele é o cara que vai poder variar para fazer o endereçamento do host. Porém, mais uma vez, primeiro que é esse todo 0, que vai ser o 0 aqui no decimal, é o cara que identifica a rede. Não posso atribuir este número a um host. Quem vai ser o último? O último vai ser quando ele estiver todo em 1. Todo em 1, que vai ser 255. Ele é o último. Ele é o cara que representa o broadcast. Não posso usar este endereço para atribuir numa máquina na minha rede. Quem eu posso usar? O primeiro válido. Endereçamento. Qual é o primeiro endereço válido para endereçar os hosts? O ponto 1, que é logo depois, né? Ponto 1 na representação do binário, 0000 tudo 1. Quem é o último endereço válido da minha faixa? É o 254. Isso aqui agora há pouco eu acabei de falar para vocês. Então aqui está a representação para vocês entenderem. Rede, broadcast, quem eu posso usar para endereçar os hosts? Quem são os endereços válidos? O que está entre o host de rede e o broadcast. Então aqui, quem é esta rede aqui, Eu tenho, numa rede 10.1.1.254, 10.1.1.1, tá aqui o meu roteador, 10.1.1.10, tá aqui esse PC, 11.12. Então, quem que está variando neste momento aqui? O endereçamento do host
é o que varia, é o que faz aqui, ó, a variação para endereçar as interfaces de cada uma das interfaces daquela rede. Quem é que representa a rede? Aqui nesse caso, os 3 primeiros octetos. Olha só a máscara, ó. A máscara é barra 24. Essa máscara barra 24, ela diz para mim o quê? Que a máscara é 255, 255, 2550, ou seja, o último octeto totalmente podendo variar para endereçar as interfaces. Quem é o primeiro endereço? É o 0. Então, que rede é essa daqui, ó? Se eu for representar para vocês e perguntar para vocês, qual é a rede lógica que está mostrando aqui para gente? Vocês têm que saber quem é o primeiro IP. A é barra 24, então o último octeto é todo 0. O primeiro IP é quem? É 0. Então, quem é a rede? 10, 1, 1, 0. É quem representa esta rede. Quando a gente for começar a mexer com tabela de rota é baseada em endereços de rede, não endereços de host. Então, os roteadores eles precisam conhecer as redes existentes, porque é através das redes existentes que eles sabem para onde encaminhar os destinos dos pacotes que estão endereçados especificamente a um IP de destino. Então, o host está aqui, é o que está variando, 254. E quem é o broadcast da rede? O broadcast vai ser o último IP da faixa, é o 255. Broadcast é tipo assim, se eu quiser mandar um pacote para todo mundo, eu vou mandar para o endereço de broadcast. Se eu mando para o endereço de broadcast, vai para todo mundo que está naquela rede lógica. Toda vez que eu falar broadcast, a gente já sabe que vai geral, vai para todo mundo ali. Atribuição de endereçamento estático, tá? Existem duas formas de atribuição de endereçamento IP na rede, tá? Endereçamento estático é aquele que nós, manualmente, a gente vai na máquina e coloca um IP lá. Então eu venho no computador, vou lá nas propriedades de rede do computador e adiciono um número de IP lá. Isso é o endereçamento manual ou estático. E existe o endereçamento dinâmico ou via DHCP. DHCP é um servidor que nós podemos colocar na nossa rede, que este servidor automaticamente faz a distribuição de endereços IPs para aquela rede. Então eu, por exemplo, se fosse dinâmico, eu marcaria aqui, ó, obter um IP automaticamente, marcaria isso daqui. Quando esse computador ligar, ele manda para a rede uma pergunta: tem alguém aí que é servidor DHCP? Aí o cara do DHCP responde: tem, eu. Aí ele então me dá um IP. Aí o cara do DHCP manda um número de IP para ele. Isso é uma alocação dinâmica de endereçamento IP. Já o manual não. Eu vou lá manualmente e coloco aqui, ó, usar o seguinte endereço de IP e eu escrevo. E aí é complicado porque nós temos que ter um controle de todos os IPs que a gente está colocando naquela rede, porque não pode ter IP igual. Tá? Mas são as duas formas de endereçamento de IP numa rede: estático ou manual e dinâmico. Aqui ele já está falando dinâmico, eu acabei de falar. Comunicação do IPv4 também segue aqueles conceitos de unicast, broadcast e multicast. Tá? Unicast vai de 1 para 1, broadcast de 1 para todo mundo e o multicast de 1 para um grupo específico dentro daquela rede. Comunicação multicast via IPv4 é comum, por exemplo, entre roteadores que precisam trabalhar troca de informação com protocolo dinâmico de roteamento, usa multicast. Então isso acontece a nível de endereçamento de comunicação IPv4 dentro da nossa rede. IPv6 não tem broadcast, tá? O IPv4 tem broadcast, IPv6 não. Então do unicast 1 para 1, do broadcast vai 1 para todo mundo e o multicast 1 para um grupo selecionado dentro daquele espectro todo que a gente tem na rede. Transmissão unicast, acabou de falar, vou deixar vocês darem uma lida. Broadcast vai para todo mundo, multicast também já falei às vezes. Endereçamento IP público e privado, tá? Outro conceito importante. Dentro de toda a faixa de IPv4, algumas faixas, alguns pedaços, digamos assim, do endereçamento IPv4, eles são reservados e é o que a gente chama de IP privado.
Eles são IPs reservados mais para usar dentro da nossa rede privada, da nossa rede local. Eles não são endereços IPs que possuem capacidade de serem roteados diretamente na internet. Ou seja, o roteador não consegue fazer roteamento diretamente deles na própria internet. Por isso que eles são destinados mais a uso dentro das redes locais. Por isso que é comum, numa rede local, você achar 10 ponto alguma coisa, 172 ponto alguma coisa, 192, 168 alguma coisa. Por quê? Porque são IPs privados, são IPs que foram destinados para uso dentro das redes locais. Então eles não podem estar diretamente na internet. Como isso funciona com celulares? Muda o endereço toda vez que mudamos de rede ou isso só é válido para computadores? Celular, quando você está conectado via 3G, 4G, daqui a pouco vai ter 5G, quem te fornece o número de IP é a sua operadora. Tá? Então, se você abrir o seu celular, se você estiver conectado na sua rede sem fio, ou dentro de casa, eu estou na rede sem fio, ou estou no laboratório, estou na empresa na rede sem fio, e você for lá no seu celular, configurações, status, e abrir as informações lá, você vai ver que você vai estar com o número de IP da sua rede, e vai estar navegando através daquela rede lógica sua. Se você está na rua, então meu celular é Vivo, TIM, claro, eu estou na rua, estou conectado na rede 4G da operadora. Eles vão estar mostrando para mim, eles vão estar atribuindo no meu celular um número de IP deles. E eu vou navegar na internet através de IP deles. O que acontece? Existem provedores de internet que eles dão direto para a gente o IP público. É um IP que não faz parte daquele IP privado, não está dentro daquela rede que não navega diretamente na internet. O IP privado ele não pode estar direto na internet. Ele vai navegar na internet através de um outro IP, que é o IP público. Ou as operadoras de celular, na maioria das vezes, elas mandam para nós já um número de IP público, porque o celular nosso já está direto na internet. Então isso varia. Se você abrir as configurações do seu celular e olhar o IP lá, tiver 192, 168 alguma coisa, ela está te atribuindo um IP privado e você vai navegar na internet através do IP público dela. É como se o seu celular mandasse uma requisição para o roteador e do roteador, quando ele sai para a internet, ele sai com outro IP. Esse capítulo a gente vai entender como é que isso tudo funciona também. Essa tradução do IP público para o IP privado. Lembram que no capítulo 6 a gente falou um pouco sobre NAT? Justamente, a NAT é essa tradução do IP privado para o IP público e do IP público para o privado. É quando eu tenho uma rede local com muitas máquinas, imagina se eu tivesse que ter IP público para todo mundo. Eu não tenho. Então eu tenho que ter IPs privados. O IP público, digamos assim, ele te dá uma conectividade mais de ponto a ponto, porque você não precisa de um equipamento no meio do caminho para fazer essa tradução do seu privado para o público. Porque quem está direto na internet é o público. Agora tem outra contrapartida. O IP público, você como está diretamente conectado na internet, você está, vou chamar assim, a gente está full na internet, né? Esse IP público ele te torna mais exposto. Tá? Quando você tem o IP privado, alguém para chegar até a sua máquina tem que passar por um equipamento que está intermediando o seu privado com o público. Alguém tem que passar por ele. Normalmente é um servidor, é um proxy, é um equipamento que está fazendo aquele NAT ali, aquela tradução. Tá? Então, mas com a adoção do IPv6, a tendência é que todo mundo vai ter IP público, porque a quantidade é muito grande. O IP privado ele foi muito utilizado, ele até essa sobrevida que o IPv4 conseguiu foi graças ao NAT, graças justamente a essa tradução de endereçamento IP privado para público e público para privado. Então, voltando aqui, ó, endereçamento IP privado, eu tenho aqui os blocos que são específicos de endereçamento IP privado. Então, ó, olha só, mostrando aqui o prefixo, ó, a rede 10.0.0.0/8. Então essa aqui é a minha rede. /8, primeiro octeto é o da rede, é o fixo. O restante tudo varia. Tudo pode variar. Então, se eu tenho a rede de 10.0.0.0 até 10.255.255.255, se eu tenho esses IPs atribuídos na minha rede, são IPs privados. Eu não posso ir na ponta da internet diretamente e colocar esses IPs dentro dessa faixa no que está lá diretamente no meu da internet. Não posso. Eu tenho que trabalhar aqui dentro da minha rede local. Mesma coisa, 172.16/12,
que vai do 172.16.00 a 172.31.255.255 e 192.68.00/16. /16, qual é a máscara? 255.255.00. Ou seja, os dois primeiros octetos são específicos, não podem variar, tá? Então 19268 e vai de onde? Vai do 192.68.00 até 192.68.255.255. Ou seja, os dois últimos octetos podendo variar, porque ele é um /16, ó. Então aqui, ó, pode variar. Também é IP o que? Privado, só posso usar dentro das minhas redes locais. Na internet diretamente aqui, ó, não posso usar porque eles não conseguem ser roteados. Então, endereçamento IP público e endereçamento IP privado é interessante. Quem faz essa tradução, essa conversão, é o NAT. Então, por exemplo, se eu tenho essa máquina aqui, ó, o IP dela é da rede 10.0.0.0/8. Então, eu vou dizer que esse IP aqui é 10.0.0.0.1, por exemplo. Até aqui está dentro da rede local. Quando ele chega aqui, ó, nessa ponta do roteador, possivelmente vai ter aqui um IP público. Então, quando essa máquina fizer uma requisição para acessar a internet, ela vai mandar para o roteador. Quando o roteador disparar isso para fora, ele vai sair como endereço de origem o IP público que está nessa ponta do roteador. Não sai como IP de origem o IP privado. Ele muda aqui, tá? Mas ele sabe, ele armazena internamente aqui nele, na sua tabela de NAT, justamente essa conversão para depois saber para qual PC tem que entregar. Depois a gente também vai entender um pouco mais sobre NAT. Ping de loopback. Loopback é quando eu quero testar a própria pilha de protocolo da própria interface de rede, da placa-rede do meu próprio computador. Então, eu posso fazer um ping 127.0.0.1, que eu estou pingando a mim mesmo, digamos assim. Tá? Eu estou pingando o meu próprio equipamento. Então, está aqui só dando esse exemplo para eu testar a pilha de protocolos instalada na minha máquina. Endereço de link local. Toda vez que uma máquina tiver lá, por exemplo, DHCP, e não conseguir receber um número de IP do servidor, ela automaticamente vai se atribuir 169. Então, toda vez que vocês olharem uma máquina que tem que receber endereçamento IP via DHCP na rede e está apresentando lá 169, você já sabe que ela não está conseguindo receber o DHCP. Algum problema está acontecendo, que ela não consegue receber endereço IP do servidor DHCP e ela se auto-atribui esse 169, tá? Que são chamados também de endereços APIPA. Tá? Aqui uma faixa de endereço para teste. Endereçamento classe full, tá? Classe A. Classe A. Eu sempre que tiver uma máscara /8, eu vou olhar aqui, ó, primeiro octeto, ó. Meu primeiro, para eu saber qual a classe do endereço, eu vou olhar sempre o primeiro octeto. Se o primeiro octeto vai de 0 até 127, ele pertence a uma rede classe A. Uma rede classe A, por padrão, é uma rede /8 na máscara 255.0.0.0. Máximo de redes que ela possui são 128 e hosts por rede 16.777.214. Mas de onde vem isso? Da quantidade de zeros atribuídos na máscara que serão utilizados para host. Então está aqui, uma rede que é rede classe A. Uma rede classe B, eu tenho uma rede por padrão máscara /16, máscara 16, padrão 255.255.0.0. Como que eu sei se o endereço é classe B? Olhando o primeiro octeto. Classe A vai de quê? De 0 a 127. Classe B, de 128 a 191. Olhei o primeiro octeto, eu sei que é classe B. Se ele é classe B, qual é a máscara padrão do endereçamento classe B? É uma máscara /16, 255.255.0.0. Qual a quantidade de redes que existe em endereçamento classe B? 16.384, ou seja, porque é justamente a variação dos dois primeiros octetos, ó, 1280, 1281, 1282, 1283, e vai variando, ou seja, os dois primeiros octetos. Qual a quantidade de hosts por rede? 65.534. Eu tenho os dois últimos octetos
podendo ser utilizados para endereçamento dos hosts. Então eu tenho 255, 255. Então eu tenho quantos bits aqui? 16 bits. 2 elevado a 16 vai me dar 65.534 endereços. E o classe C, olhar o primeiro octeto, vai de 192 a 223, máscara padrão /24, que é 255, 255, 2550, quantidade de redes 2.097.152. Por quê? Porque eu tenho variação dos 3 primeiros octetos para criar redes. Quantos endereços por host? Quantos hosts por rede? 254, porque é justamente o primeiro que vai variar. Vai de 0 a 255, que eu tenho 256 endereços. Mas por que só tem 254 aqui? Porque eu perco o primeiro, perco o último. Então se eu tenho 256, que é de 0 a 255, vou perder o 0, que é quem? Endereço de rede. Vou perder o 255, que é quem? Endereço de broadcast. E eu tenho 254 endereços para poder usar para endereçar as devidas interfaces de rede que estarão na minha rede lógica local. Então, aqui a explicação. Endereçamento classless. Tá? A gente viu o endereçamento de classful agora, que é justamente aquele endereçamento que eu tenho das redes cheias. Tá? Agora a gente vai começar a entender e mexer com criação de subredes. Classless, ou seja, eu pego uma rede cheia e começo a dividir essa rede cheia em redes menores, criando variações e criando várias redes a partir de uma rede maior. Tá? Isso é a criação de subredes. Eu vou parar por aqui hoje. Tá? Eu vou deixar essa parte de subredes mais para frente.